Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Briga entre caminhoneiros em posto de combustíveis termina com facada no pescoço. O Hospital Regional terá simulação de evacuação na sexta-feira. No NTV News de hoje você vai ver também. Pane em aeronave cargueira obriga piloto a fazer pouso de emergência. A celebração do Dia Nacional do Arqueólogo. As histórias de carinho, amor e atenção no Dia dos Avós. Processo de modernização da iluminação pública avança em Patos de Minas. Tiro de guerra promove solenidade para a formatura de novos cabos. O RT treina focado no duelo contra o Uberlândia que acontece no sábado. A preparação do Mamoré para a segunda divisão do Mineiro. E segundo dia de Fenaminas tem palestras voltadas para a pecuária. O NTV News começa agora. Uma ocorrência de tentativa de homicídio foi registrada em um posto de combustíveis na BR-365, em Patos de Minas, na noite de ontem. Um desentendimento violento entre dois caminhoneiros terminou em esfaqueamento. Francisco Ivan Alexandre, de 44 anos, deu entrada na noite desta terça-feira aqui no Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, vítima de uma tentativa de homicídio que teria ocorrido no posto Paraty, na BR-365, próximo a Patos de Minas. De acordo com o boletim de ocorrência, o Francisco teria se desentendido com José Antônio da Silva Rosa, de 39 anos, no pátio do posto de combustível. A discussão evoluiu para agressões físicas e os dois entraram em luta corporal, que logo após foram contidos por populares que estavam ali. Pouco depois, o Francisco foi na cabine do caminhão, pegou uma chave de fenda e foi para cima do José Antônio. José Antônio que já estava dentro do caminhão e já estava se preparando para ir embora. Nisso, o José Antônio, de posse de uma faca, primeiro ele sofreu uma tentativa de agressão com a chave de fenda e logo após o José revidou com uma facada no pescoço do Francisco Ivan, que em estado grave foi encaminhado aqui para o Hospital Regional. Logo após, José Antônio entrou no caminhão e foi embora, saindo do local. Nisso, agentes da Polícia Rodoviária Federal montaram um cerco e conseguiram localizar o José ao lado da esposa, na cidade de Iraí de Minas. Lá, ele confessou o que teria ocorrido e disse que agiu em legítima defesa. Logo após, José foi conduzido até a delegacia de plantão aqui de Patos de Minas, onde ele está à disposição da Justiça para prestar maiores esclarecimentos. Então, reiterando, o Francisco Ivan Alexandre, de 44 anos, se encontra em estado grave no Hospital Regional Antônio Dias. Na manhã de hoje, um mau funcionamento obrigou o piloto de um avião de carga da Azul a fazer pouso de emergência no aeroporto de Uberaba. E uma pane no sensor de um avião da Azul Linhas Aéreas levou viaturas e o corpo de bombeiros ao aeroporto Mário de Almeida Franco, em Uberaba, na manhã desta quarta-feira. Não havia passageiros na aeronave, somente o piloto e copiloto, que não se feriram. Segundo a companhia, a aeronave cargueira que fazia o voo AD 2090 de Campinas, interior de São Paulo, para Goiânia e Goiás, apresentou uma questão técnica e precisou pousar em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O capitão dos bombeiros, Marcelo Bosco, explicou que a aeronave estava em um voo quando o comandante identificou um sensor com possibilidade de incêndio e fizeram o pouso de emergência. Por causa do incidente, a pista de pouso e decolagens do aeroporto de Uberaba ficou interditada das 8h16 às 9 horas da manhã desta quarta-feira, conforme informado pela empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária. Neste período, uma aeronave alternou para o aeroporto de Uberlândia e uma outra aguardou liberação da pista para pousar. O Corpo de Bombeiros publicou hoje comunicado sobre uma simulação de evacuação que será realizada no Hospital Regional de Patos de Minas nesta sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã. A ação acontece em diversos municípios do estado e o objetivo é aprimorar a segurança de todos os ocupantes do hospital, preparando-os para agir de maneira eficiente em caso de uma emergência real. Ainda conforme o comunicado, durante o simulado, parte da Rua Major Gotti será sinalizada e interditada temporariamente.
A Polícia Militar interceptou uma tentativa de furto a fiações de cobre da CEMIG em Patos de Minas. Os militares faziam um patrulhamento na rua Prefeito Camundinho, em Patos de Minas, quando se depararam com o portão da sede da CEMIG aberto e uma bicicleta encostada no muro. Os militares desceram e fizeram uma varredura no local, onde localizaram um homem carregando um tambor azul, que, percebendo a presença dos militares, se escondeu dentro de um depósito e escondeu também o tambor azul. Os militares conseguiram localizar o homem, que com ele estavam um alicate, uma faca e um estilete. O homem, de 34 anos, confessou que queria furtar o tambor azul, que estava cheio de fios de cobre. Um funcionário da CEMIG foi chamado e ele disse que o tambor era de propriedade da CEMIG. Diante disso, o homem de 34 anos foi conduzido até a delegacia de plantão, onde presta mais esclarecimentos. De datas comemorativas, a celebração do Dia Nacional do Arqueólogo e as histórias de carinho, amor e atenção no Dia dos Avós. – 26 de julho é o Dia Nacional do Arqueólogo, uma profissão fascinante que requer dos estudiosos dos fatos muita análise, perspicácia e investigação. O arqueólogo é um profissional responsável por buscar, mapear e datar artefatos, sítios arqueológicos, restos de alimentação e artes rupestres com o objetivo de compreender as características do passado, bem como as mudanças que ocorreram na sociedade. Aline é mestre em arqueologia, atua em cidades da região fazendo análises em solo em busca dos sítios arqueológicos que possam ajudar a contar a história da nossa cidade. É muito gratificante, assim, né? É curioso, né? Todo mundo tem uma curiosidade quando eu falo assim, quando as pessoas perguntam, o que você faz? Eu sou arqueóloga. Tem uma curiosidade, as pessoas ainda não entendem muito bem. Algumas pessoas ainda têm aquela questão, mexe com dinossauro, ainda tem essa confusão, pequena confusão, mas é muito gratificante, é muito prazeroso, ver, buscar entender coisas do passado. A partir dessa profissão, são conhecidas as mudanças e aspectos culturais nas diferentes civilizações ao longo do tempo. Uma profissão de grande importância para ajudar a preservar a história de um povo. O papel do arqueólogo na sociedade é ser um guardião da cultura, do patrimônio cultural, por meio da descoberta dos vestígios e dos sítios arqueológicos, né? Nós, com os trabalhos desenvolvidos, nós buscamos encontrar, procuramos os vestígios, os sítios arqueológicos para a gente entender as sociedades do passado, para a gente poder entender um pouco como que eram aquelas culturas a partir daqueles vestígios que foram encontrados, e entender um pouco como que era aquela sociedade para poder preservar esse patrimônio. A arqueologia ela tá totalmente ligada dentro do patrimônio cultural. E o patrimônio cultural ele é uma área que tem que ser estudada dentro do processo de licenciamento ambiental de empreendimentos de um porte médio ou um porte maior. Isso vai depender da análise de cada órgão, mais especificamente de acordo com o IPHAN, que é um órgão do governo federal, e ele é uma instituição que é acionada pelos órgãos licenciadores, seja estadual ou até mesmo o IBAMA, para que ele se manifeste sobre a viabilidade daquele empreendimento ou não no quesito do patrimônio cultural material, no caso a arqueologia. E a partir dessa necessidade, dessa exigência legal, nós buscamos, em 2009, começar a trabalhar aí, tanto não só na nossa região, mas a nível nacional também, com vários estudos e projetos arqueológicos, desde o levantamento do potencial arqueológico, a identificação ou não de sítios arqueológicos, o resgate e até mesmo o monitoramento desses sítios, para que não impedisse a implantação dos empreendimentos, e também o patrimônio cultural material ali ele fosse preservado, para que
as presentes e futuras gerações tenham acesso a esse conhecimento. Na nossa região, existem empresas que atuam na arqueologia. Esse trabalho auxilia no incentivo à cultura, principalmente por meio de verbas destinadas às pesquisas e trabalhos de campo. Através desses estudos arqueológicos, nós construímos fortes parcerias de sucesso, que foi inclusive com o município de Patos de Minas através do museu, do MUP. Nele foi possível a gente resgatar alguns sítios arqueológicos da região e, em vez de levar para outros museus de capital, de Belo Horizonte, por exemplo, onde que isso é muito feito ainda, nós conseguimos levar esses sítios para o Museu de Patos de Minas, onde que eles estão lá acondicionados e serve de acervo, mais um patrimônio que o nosso município está protegendo, né? São sítios arqueológicos de Lagoa Grande, por exemplo, e através dessa parceria a gente conseguiu levar também uma verba para que houvesse melhorias no próprio museu. Isso foi tema de algumas ações, de algumas iniciativas muito interessantes e com certeza para o enriquecimento da cultura de Patos de Minas. Hoje também é comemorado o Dia dos Avós, uma data que remete a fatos bíblicos por ser o dia de Santa Ana e São Joaquim, respectivamente, mãe e pai de Maria, portanto, avós de Jesus Cristo. Os avós são um elo importante para a história da família, compartilhando lembranças e momentos com a nova geração. Essa convivência ajuda a criar a identidade familiar e uma sensação de pertencimento. Carmen é a avó de 3 homens, uma relação de muito respeito e de admiração. Eu me considero uma relação excelente, porque acima de tudo existe muito amor. Então, através desse amor, a gente supera pequenos problemas, né? E sobressai a felicidade entre nós. A demonstração de afeto entre eles inclui a troca de cartinhas feitas à mão, que carregam muito simbolismo. Pequenas coisas tornam-se grandes para eles, porque eles são sensíveis. Talvez tenha herdado de mim, né? Então, com pequenas coisas, faz uma coisa diferente, chama o neto para comer. Faz uma coisa gostosa, venha provar. Quando vai viajar, o que você já arrumou? É tudo assim, a avó está interferindo, sabe? Então é um relacionamento muito intenso que eu tenho com eles. Para mim é muito especial ter a presença dela aqui pertinho de mim. Ela sempre demonstrando, quando eu morava lá em Cuiabá ainda, ela sempre me mandava cartinha e sempre desenhada. Ela me chama de Tuiuiu desde pequenininha, né, vó? E aí ela fazia o desenhozinho do Tuiuiu. Ela mandava... O Tuiuiu é um pássaro, né, de Cuiabá. Lá do Pantanal. Lá do Pantanal. Então, assim, carinhosamente, eu comecei a chamar ele de Tuiuiu. O neto José Vitor tem na avó uma referência de ideais e até de profissionalismo. Eu acho avós muito especiais, é muito precioso a gente ter a presença deles. As minhas 2 avós foram minhas segundas mães, eu morei com as 2, fui criado pelas 2 e me formei de acordo com o que elas me davam, principalmente o afeto. E também eu puxei essa senhorinha aqui, artista, professora também. Ela conta da época dela que os alunos das outras salas fugiam da sala que eles estavam para ficar lá na porta assistindo a aula dela, de tanto que gostavam. E aí, quando eu fui professor, quando eu dava aula, eu me inspirava nessa gatinha. E os avós normalmente possuem mesmo uma relação de carinho muito forte com os netos. Afinal, são uma nova geração de familiares. E muitas vezes é uma forma de encontrar novas maneiras de amar. Eles se tornam referências, são vistos como um aconchego e, por vezes, transpõe até o amor de mãe e de pai. Para mim, foi a maior realização. Como pessoa humana, eu tive 2 grandes realizações. Primeiro, como profissional, eles não existiam. Como profissional, eu me realizei totalmente. Depois que eu aposentei, eu fiquei mais para curtir
os tios, filhos e netos. Filhos têm problema de saúde, a gente vai tentando ajudar na medida do possível. Os netos, a gente dá mais apoio assim, emocional, dar exemplo, dar conselho, direcionamento para a vida. E sempre quando eles saem, eu quase que arrumo a mala emocional deles. Quer dizer, a mala de roupa eles arrumam sozinhos, mas a mala de alicerce para eles conseguirem sair bem onde for, eu ajudo a arrumar, sabe? Parabéns a todos os avós, né? Daqui a pouco aqui no News, processo de modernização da iluminação pública avança em Patos de Minas. E Tiro de Guerra promove solenidade para a formatura de novos cabos. Mais uma etapa do projeto de modernização de iluminação pública foi entregue em Patos de Minas, desta vez na rotatória do Cristável, que recebeu o sistema mais eficiente e sustentável. A Prefeitura de Patos de Minas entregou a conclusão de mais uma etapa do processo de modernização da iluminação pública. A cerimônia aconteceu na rotatória do Cristável, no bairro Nossa Senhora Aparecida. O Ilumina Patos é resultado de uma parceria público-privada com o objetivo de substituir todo o parque luminotécnico do município por luminárias de LED mais eficientes e sustentáveis. Antes de executar a obra, a gente anda nos bairros, a iluminação deficiente, as ruas escuras, né? E a iluminação de LED, a iluminação nova, vem renovando, né, essas ruas, trazendo aí mais brilho, mais luz, mais seguranças para as ruas. Então a gente fica bem contente, bem realizado de estar entregando, né, a cada bairro, a cada região, cada região que a gente passa, já trazendo esse projeto, né? Todos os locais vão receber, todas as ruas. No projeto tem praças, tem quadra. Então a gente fica muito satisfeito de ver o resultado, né? E o retorno da população também. O programa teve início em abril, no bairro Jardim, Quebec, e desde então vem avançando de forma significativa. Já são 25 bairros parcialmente modernizados, proporcionando uma melhoria considerável na qualidade da iluminação pública para os moradores dessas regiões. Além disso, outros 17 bairros estão com frentes de trabalho prontas para iniciar o processo de modernização. Nós já passamos pela região do Quebec, Sorriso, Coração Eucarístico, essa região aqui próximo da Praça do Cristável, bairro Várzea, Santo Antônio, São José Operário. Nós também já passamos pelo Alto Colina, Jardim Esperança. Nós temos um avanço grande esse mês também em várias regiões. Então o dinheiro da população, a taxa de iluminação pública está remunerando, é isso aqui, ó, trocar a iluminação por LED e dar a manutenção mais rápida, né? O contrato é de 13 anos. E a exigência que a gente fez foi essa. Nós queremos de fora para dentro. O primeiro bairro vai ser o Quebec, depois Coração Eucarístico, Nossa Senhora Aparecida, Vila Operária, Vila Rosa, Jardim Esperança. Depois o centro vai ser atendido. Nós vamos fazer de fora para dentro. Vamos para a zona rural primeiro, depois a gente vem para os bairros mais centrais. E é um grande projeto. Às vezes uma lâmpada na porta da casa da pessoa de LED é o que vai fazer a diferença em termos de segurança pública, de qualidade de vida. E é bom ressaltar que isso vai ser feito em todos os bairros e distritos. Onde tem um poste na cidade, esse poste terá uma iluminação modernizada. Essa conquista foi bastante comemorada pela população da região. As pessoas que trabalham, que saem de manhã, as pessoas que chegam à tarde, né, da noite, tem muita gente que trabalha nos outros turnos, então, estando claro é melhor, né? E é uma coisa que o bairro almeja há muito tempo, né, que precisa de melhoria na iluminação pública. 24 alunos do Tiro de Guerra de Patos de Minas, que concluíram o curso de cabo, participaram da solenidade de formatura promovida na manhã desta quarta-feira. O curso de formação de cabos teve duração de 9 semanas e teve início em 29 de maio. Os jovens formados agora estão aptos a serem monitores no tiro de guerra e, ao final do serviço militar, serão promovidos a cabos da reserva. O curso de formação de cabos no tiro de guerra, tem a finalidade de capacitar os atiradores para que eles se tornem monitores e, assim, poderão auxiliar os instrutores nas demais instruções que serão dadas para os outros atiradores. Então, esse pessoal
iniciou o curso dia 29 de maio, culminando no último dia 22 de julho. O treinamento inclui todas as instruções previstas no Plano Regional de Instrução, regulado pela 4ª Região Militar, que abrange todas as instruções teóricas relacionadas à formação do cabo. Ao final, culmina com o nosso acampamento básico, que é onde fecha essa instrução, a formação dos combatentes aptos a serem promovidos a cabo. A atividade que fechou a formação dos novos monitores foi um acampamento com marcha de 12 quilômetros e onde os jovens puderam colocar seus conhecimentos em prática. A primeira atividade foi uma pista de cordas, onde ali o militar aprende, a transpor alguns obstáculos que podem surgir no terreno, utilizando esse meio da pista de corda. Depois eles fizeram uma atividade de instrução de sobrevivência. Nessa atividade ali, eles puderam aprender sobre alimentos de origem animal, vegetal, obtenção de fogo, obtenção de água, confecção de abrigos, e aprenderam também a preparar o alimento ali no terreno. Depois eles se alimentaram no final da jornada ali com essa própria alimentação que eles aprenderam a fazer, e na parte da noite eles fizeram uma atividade de uma pista de progressão noturna, onde eles tinham que receber uma mensagem e passando por simulando diversos obstáculos que eles encontram no terreno ali, e chegar ao final dessa pista e entregar uma mensagem de forma correta ali. E na manhã do dia seguinte eles participaram de uma pista de orientação, onde eles puderam colocar em prática os conhecimentos deles ali, para poder se orientar no terreno ali. O monitor Salvador foi considerado o primeiro colocado geral no curso de formação de cabos e vê com orgulho os aprendizados adquiridos e o papel como monitor que agora deve exercer no tiro de guerra. Para mim, pelo menos, foi uma experiência assim, imprescindível, ímpar. Uma experiência de dar a raça mesmo, de dar a fibra, espírito de corpo, de estar junto com o pessoal. E eu tenho certeza que para todos os meus colegas que fizeram o curso comigo, eu tenho certeza que eles vão levar essa experiência para a vida. Graças a Deus conseguimos completar o curso, e dos 36 que ingressaram no nosso curso, 24 estão agora aptos para exercer as funções de monitor, que é auxiliar os instrutores nas instruções e coordenar realmente o tiro de guerra e os atiradores para o bom funcionamento aqui do tiro de guerra. Agora vamos saber como é que fica o tempo em Patos de Minas e região. Previsão do tempo. A quinta-feira deve ser com céu claro a parcialmente nublado e névoa seca no período da tarde no Alto Paranaíba e Noroeste. A umidade relativa do ar segue em baixa e registra 30%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre a mínima de 14 e máxima de 29 graus. Em Lagoa Grande, variação de 17 a 30. Em Carmo do Paranaíba, de 13 a 28. Em Presidente Olegário, de 14 a 30 graus. E em Arapuá, mínima de 13 e máxima de 27 graus nesta quinta-feira. A seguir a gente fala de futebol aqui no News. O RT treina focado no duelo contra o Uberlândia, que acontece no sábado, e a preparação do Mamoré para a segunda divisão do Mineiro. No sábado, em jogo válido pela 7ª rodada do hexagonal final do módulo 2, a URT recebe o líder Uberlândia no estádio Zama Maciel. Precisando vencer para continuar na briga pelo acesso, o Trovão Azul treinou forte nesta quarta-feira. Na última partida, a URT perdeu por 2-0 fora de casa para o Itabirito, o que deixou a situação do clube mais tensa em relação à tabela de classificação. Apesar do resultado, os pontos a serem mantidos e melhorados foram colocados em jogo com a equipe. A respeito do jogo que passou, acredito que a gente fez sim um bom primeiro tempo. O adversário teve dificuldades para poder chegar ao nosso gol. Nós criamos algumas oportunidades, poderíamos ter feito o gol, né, antes de ter sofrido,
mas não conseguimos aproveitar e em 2 momentos de desconcentração da nossa defesa, a gente sofreu 2 gols, né, e terminou que ocasionando a nossa derrota, né. Mas algo que já passou, tiramos as lições positivas que poderíamos tirar do jogo, né, a ideia agora é focar já na próxima partida, nível de concentração sempre elevado, né, nível de motivação sempre elevado e principalmente a parte mental com o pensamento voltado em decisão, né, em jogos de final mesmo. A gente vai encarar todos esses próximos jogos como se fossem finais, para que a gente possa estar tendo ainda aí a possibilidade de ter o acesso. 2 jogadores que estavam fora dos treinos e das partidas retornaram aos treinamentos, mas ainda precisa ser avaliado se poderão participar do próximo jogo contra o Uberlândia. Nós temos aí o Ian, que estava no departamento médico, mas que já voltou a treinar, ainda não está com condição de jogar 90 minutos de partida, né? Mas a gente ainda vai avaliar se tem condição de estar indo para o jogo ou não. E o próprio André, que voltou a treinar hoje, ainda não tem condição de jogo, né? Mas fez o primeiro treino dentro de campo, né? Com o grupo. E a partir aí da próxima semana, provavelmente a gente deve ter o grupo todo inteiro aí completo à disposição da comissão. A partida está marcada para este sábado e será realizada em Patos de Minas, no estádio Zama Maciel. E a regra é clara, a solução agora é vencer. O clima é de decisão, o clima é de final, como eu havia falado anteriormente, né? E não pode ser diferente. Se a gente quer continuar sonhando com esse acesso, né, e até mesmo com o título, a gente precisa vencer. Então é só o que nos interessa, o que importa, né? Os atletas estão bem cientes disso e duas situações, né, que a gente colocou aí para eles, é essa mentalidade decisiva, né, de final de competição, e também o nível de concentração nosso que precisa estar elevadíssimo, não apenas no início da partida, mas durante todos os 90 minutos mais o acréscimo. E o artilheiro do módulo 2 do Mineiro, Robinho, que foi emprestado pela URT ao Guarani de Campinas, já foi oficialmente apresentado pelo Clube Paulista para a disputa da Série B do Brasileiro. O jogador fez 9 gols com a camisa do Trovão Azul, tendo sido peça importantíssima para o URT, principalmente na primeira fase da competição. Robinho já teve, inclusive, o nome divulgado no bid da CBF, podendo começar a atuar pelo Gogre. Faltando 4 semanas para o início da segunda divisão do Campeonato Mineiro, o Mamoré segue na preparação para montar a equipe que vai disputar a competição. A um mês da estreia, o time ainda passa pelas mudanças finais nas escalações e esquema tático. Alguns jogadores ainda estão para chegar e toda a equipe tem trabalhado em conjunto para fazer bonito no primeiro jogo. A expectativa é boa, né? Apresentou alguns jogadores da base, né, que são 11, juntamente com aqueles que estão chegando dia a dia, aos poucos, intensamente, diariamente, e no período da noite, tanto o Igor quanto eu tenho procurado buscar jogadores que têm o perfil do Mamoré, que encaixa naquilo que nós podemos fazer financeiramente, que tem a nossa cara e nosso perfil, para que possamos fazer uma equipe competitiva e de boa qualidade. Os jogadores estão sendo contratados, estão chegando aos poucos, né? Hoje nós temos 8 aqui contratados. A intenção é contratar um pouco mais ainda, vai chegando aos poucos, vai agregando e juntando ao grupo de jogadores que já estavam aí, que é os pratas da casa, que são 11, juntamente com aqueles que já estão contratados aí hoje, que são 8, e aos poucos nós vamos montando uma equipe competitiva e de boa qualidade. Os atletas estão passando por uma intensa preparação física e psicológica para estarem em sua melhor forma. A adaptação para com os recém-chegados também é importante para o bom desenvolvimento do time. A expectativa mais alta possível, a gente segue numa preparação muito boa, em um clima maravilhoso e já mentalizando a estreia no Campeonato Mineiro. A gente procura focar mais mentalmente, né, que é o fator mais importante, e no campo aqui deixar acontecer, procurar fazer o que a gente gosta da melhor forma possível, feliz, sempre buscando coisas maiores. Deu para ver que na chegada o grupo é muito qualificado, vem chegando diariamente, semanalmente, novos jogadores, e a gurizada da base que subiu também é muito qualificada, então a expectativa é muito boa, muito grande para esse campeonato. Cada semana que passa a gente vai vendo que fisicamente, tecnicamente, ganhando mais confiança, a gente vai ficando mais preparado para a nossa estreia. A primeira partida será contra a equipe do Pirapora e acontecerá a partir das 10 horas no dia 27 de agosto no Estádio Municipal da Enseada, em Três Marias. Sempre prego que o destaque é o lado coletivo. Deus da cozinheira, do roupeiro, da lavadeira, nós somos um só. Só existe uma hierarquia de setor. Então cada um tem o seu setor, existe uma hierarquia dentro disso e nós cumprimos. E dentro disso eu espero que nós possamos fazer um bom trabalho.
Em instantes, quem tem direito e quanto o trabalhador vai receber na divisão dos lucros do FGTS. Há as discussões sobre proposta que limita os juros do rotativo dos cartões de crédito. E ainda o segundo dia da FENAMINAS, que teve palestras voltadas para a pecuária. A Caixa Econômica vai distribuir parte do lucro registrado pelo FGTS em 2022 aos trabalhadores. O valor é adicionado ao fundo já existente. As pessoas que têm direito a uma fatia do lucro do FGTS são aqueles trabalhadores que tinham uma conta ativa em 31 de dezembro de 2022. Serão distribuídos quase 13 bilhões de reais que foram emitidos pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia, com uma diferença positiva entre receitas e despesas. Esse conselho faz investimentos e operações financeiras ao mesmo tempo que tem despesas com as retiradas, e por isso que há essas diferenças. O valor do depósito é proporcional, ou seja, quem tem um bom montante vai receber um valor maior. Existe até um cálculo para saber exatamente quanto que o trabalhador tem direito. Tem que multiplicar o fundo de cada conta por 0,0246. Bom, para ficar mais fácil, basta pensar que para cada R$1.000 depositados, o trabalhador tem direito a R$ 24,61. Então, R$2.000 vale R$ 49,23 e assim vai crescendo. Lembrando que as regras para a retirada do FGTS seguem as mesmas previstas em lei. Ou seja, demissão sem justa causa, saque aniversário, aposentadoria e também a aquisição da casa própria. A Câmara dos Deputados deve discutir no mês que vem uma proposta que limita os juros do rotativo dos cartões de crédito. Essa é a linha mais cara do mercado, todo mundo que tem cartão sabe, né? Os bancos já se mobilizam para tentar barrar essa iniciativa que vai ser discutida. Se tem uma taxa de juros que deixa o brasileiro todo arrepiado, é a do rotativo do cartão de crédito, 455% ao ano. Valor mais alto dos últimos 6 anos, segundo o Banco Central. É exorbitante, né? Não é justa. É uma bola de neve, porque você começa a pagar um pouquinho. Aí esse mínimo, quando você vê, você pagou na verdade 5 vezes, 6 vezes mais do que você gastou. A inadimplência do rotativo é de 54%, um recorde. Por isso, se após um mês o cliente não quitar toda a fatura, os bancos têm que oferecer linha de crédito com juros menores. Hoje, em média, quase 200% ao ano, a segunda mais cara do mercado. Os juros do cartão de crédito são alvo de críticas do presidente Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora, os juros do rotativo do cartão de crédito podem entrar na mira do Congresso. O projeto de lei que vai abrigar o Desenrola Brasil, o programa do governo para renegociação de dívidas, deve trazer uma proposta para limitar as taxas dessa linha de empréstimo. O projeto de lei estabelece que o Conselho Monetário Nacional, composto pelos ministros da Fazenda e do Planejamento e o presidente do Banco Central, vai estabelecer limite para a cobrança do rotativo pelos cartões de crédito, mas não explica como isso vai ser tratado tecnicamente. A proposta deve começar a ser discutida em agosto na Câmara. Em nota, a Febraban, que representa os bancos, afirma que, ao lado de outras entidades do setor, discute com o Ministério da Fazenda para construir uma solução. E diz ter otimismo para alcançar uma convergência que, ao mesmo tempo, beneficie consumidores e garanta a viabilidade do produto. Mexer em juros, e se isso vai funcionar ou não, pode fazer, quando alguém limita alguma coisa dessa, um limite de crédito, né? Você pode reduzir o crédito disponível na praça e alguém falar, puxa vida, eu tinha um limite de cartão de crédito que era de 5 mil, o banco simplesmente reduziu para 1.000 e falou, até logo, é R$1.000 mesmo o seu limite, porque eu não quero correr mais do que esse risco. Ou até condicionar, atualize o seu cadastro, eu vejo que limite eu posso dar. No segundo dia da FENAMINAS, o ciclo de palestras teve como foco a pecuária sustentável, as inovações para o setor e o controle do rebanho. Com as recentes inovações tecnológicas, é importante que os agropecuaristas e pecuaristas estejam atentos aos novos meios de produção e criação animal.
Pensando nisso, as palestras do dia foram voltadas para apresentar essas inovações e trazer dicas que podem engrandecer o trabalho dos profissionais da área. Cada palestrante traz uma contribuição diferente e eles têm um momento de troca, o público tem um momento de troca para debater melhores soluções, melhores práticas para o nosso agro brasileiro que é tão forte, tão pujante. No total, foram apresentadas 7 palestras com profissionais renomados de cada área. Dentre os assuntos trazidos, a modernidade, a tecnologia e a sustentabilidade foram os principais pilares dos painéis. É um tema importante, né, que a gente vê o quanto a gente precisa evoluir com relação às inovações que precisam ser implantadas dentro da fazenda. É uma maturidade, né, que tem que entrar num crescimento aí com o tempo, à medida que a fazenda vai se maturando com relação à gestão, vai entendendo que a importância da inovação ela pode trazer bons resultados e perenidade para os negócios. Primeiro, a gente tem que entender que a inovação só acontece quando existe um movimento que a gente chama da hélice tríplice, ou seja, tem que ter pelo menos 3 agentes ali tocando essa engrenagem. Esses 3 agentes são as instituições de ensino, que eu represento aqui, a Universidade Federal de Viçosa, que está aqui pertinho no campus Rio Paranaíba, juntamente com outras instituições que hoje formam o que a gente chama aqui do Patos Valley, que é um vale de inovação em Patos de Minas e região. Além das instituições de ensino, nós temos também a importância do governo, tanto o governo local quanto o governo do estado, o governo federal, fomentando a inovação por meio de políticas públicas, incentivos e recursos. E também as empresas, que precisam ser agentes desse processo, não só demandando a inovação, mas também promovendo, incentivando e desenvolvendo pessoas com uma mentalidade inovadora, com uma mentalidade empreendedora. E a programação da FenaMinas continua pelos próximos dias. A FenaMinas ela trouxe representatividade, ela trouxe força para o produtor rural, para o empresário e para a nossa região que é tão próspera, tão rica. Nós temos vários segmentos prósperos. Então é um evento para valorizar a nossa riqueza, não só de Patos, mas as nossas riquezas regionais. Amanhã nós estamos com uma programação muito boa, tem bastante conteúdo, então é importante que as pessoas, que os visitantes que estão dentro da FenaMinas, participando da feira, possam vir e participar com a gente. Então amanhã a gente tem um painel às 10 horas da manhã sobre agricultura familiar, então o tema da palestra é alternativas para agregação de valor para a agricultura familiar, né? Então a gente tem esse painel na parte da manhã e na parte da tarde, às 14 horas, nós vamos falar de ESG e crédito de carbono, que são temas importantíssimos para o agro. Então, assim, venham, participem com a gente. Amanhã nós vamos ter esses 2 horários, às 10 da manhã e às 14 horas. Então, quem estiver visitando a feira, até quem estiver na cidade, venham participar, que é gratuito. A gente está localizado dentro do auditório do Memorial do Milho. Então, passem por aqui e se imunem de bastante conhecimento e informação para a sua área de atuação. Com essa, o NTV News termina e volta amanhã às 19 horas. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. Boa noite e até amanhã.